Nessa aula, eu vou te apresentar todas as operações que eu realizei junto com a minha turma na última semana, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, pontos de entrada e gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira, e consequentemente começar a fazer dinheiro no mercado de opções binárias. Vamos lá! Na segunda-feira eu compartilhei essa análise para a turma. No Euro JPY, o mercado estava manipulando uma região de resistência, configurando o movimento em V. Após completar o movimento em V, que é um movimento de manipulação, indicando que haverá uma troca de tendência, esperei um movimento corretivo em busca de uma zona de oferta com Fibonacci e canal paralelo para que nós possamos vender e especulando a continuação desse movimento. E foi uma operação muito boa. Acompanhe aqui na tela. E quando o mercado manipular o padrão Cunha cravando na região, podemos vender e especulando a baixa do ativo. Euro JPY, tempo gráfico de 1005. O mercado realizou essa forte movimentação de alta, manipulando topos anteriores. Esta região intermediária é aquele topo principal do movimento corretivo. Perceba que, após manipular a região de resistência principal, o mercado reagiu com bastante intensidade, demonstrando o interesse vendedor, visto que, ao manipular esta região de resistência, o mercado atingiu a região de resistência do canal expansivo. Então manipulou uma região de resistência horizontal, atingindo a região de resistência do canal expansivo, trazendo a ideia de que, de fato, o mercado pode configurar uma nova estrutura de baixa. Então, nosso papel é buscar boas opções de venda, acreditando nessa movimentação. Então, deixaríamos marcado aqui essa região de resistência que sofreu a manipulação inicialmente. Aproximando mais o gráfico, observamos que, quando o mercado reagiu com bastante intensidade, demonstrando interesse vendedor, acabou validando esta região de oferta, esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso. Aguardaremos o mercado buscar tal região para vendermos, acreditando na continuação deste movimento. Refinaremos em M1. Já no tempo gráfico de M1, você pode observar que o mercado realizou esta movimentação de alta, que apresentou pouca intensidade, rompendo aquela região de resistência anterior, e após a captura, voltou com bastante intensidade. Perceba que dentro dessa onda de impulso de baixa, o mercado começa a subir lentamente, ou seja, é um movimento corretivo testando aquela região de oferta. Apenas busque confluências com a sua região. Primeiramente, puxaremos a Fibonacci. Desse topo até o fundo, tivemos a 79% no meio da zona de oferta. Assim que o mercado buscar aquela região de forma corretiva, podemos vender especulando a baixa do preço. Assim que o mercado confirmou esse fundo rompendo esse último topo, podemos trabalhar com o canal paralelo. Marcaremos a sua região de suporte e a região de resistência do nosso padrão. Perfeito. Assim que o mercado atingir a nossa confluência, podemos vender especulando a continuação dessa estrutura de baixa, visando essa onda de impulso, correção e impulsão. O mercado realizou essa movimentação de alta manipulando a região de resistência, cravando na nossa confluência da 79%. Assim que o mercado apresentar uma rejeição válida, venderemos especulando abaixo do preço. O mercado apresentou esse belíssimo padrão enforcado, indicando que haverá uma estrutura de baixa. Executo a venda na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta movimentação. Finalizando a primeira operação do dia e a primeira operação da semana, finalizada com sucesso. Bora para a terça-feira. Então essa foi a conclusão da análise. O mercado rejeitou pela primeira vez, foi fazer o segundo teste e respeitou novamente aquela região. Após isso, o mercado derreteu de acordo com a nossa análise. Um movimento bem interessante, cravando aí o topo de mercado. Movimento top demais. Então essa foi a conclusão da nossa operação de segunda-feira, fechando o primeiro dia com muito sucesso. Bora para a terça-feira baseado nessa análise compartilhada para a turma de forma totalmente antecipada no Euro JPY. Compartilhe o seguinte: o mercado estava configurando vários fundos nivelados, gerando liquidez próximo de uma zona de demanda com a confluência Fibonacci. Sinalizei que o mercado vai capturar aquela região de suporte e nós podemos comprar tanto na captura, em cima da região de demanda e também no falso rompimento. Acompanhe aqui na tela. Euro JPY, tempo gráfico de M5. Após trabalhar uma operação de venda na segunda-feira exatamente nesse topo, o mercado reagiu muito bem de acordo com a nossa análise, buscando o suporte do canal expansivo que estava sendo configurado. Após isso, o mercado fez uma baita manipulação nos fundos e reagiu com bastante intensidade a favor dos compradores. Perceba que o preço atual está configurando vários fundos nivelados, gerando muita liquidez, ou seja, uma região de suporte que tende a ser capturada. Basta buscarmos uma região de demanda que tende a ser cravada em cima dessa manipulação. Levamos em consideração a Fibonacci neste caso. Puxamos desse fundo até o topo, identificamos a 61.8 que estava na confluência desta região de demanda, que é esse padrão martelo que antecedeu essa forte onda de impulso de alta. Sinalizei para a turma que haverá manipulação nesta região de suporte
para que nós possamos comprar nessa região, acreditando na alta do preço. De acordo com nossa análise, o mercado acabou manipulando esta região de suporte, cravando milimetricamente na região de demanda e Fibonacci. Porém, essa cravada foi notícia, portanto, não realizamos essa operação. E logo em seguida, compartilhei essa visão para a turma. Quando o mercado voltar de forma corretiva, testando essa região que sofreu manipulação inicialmente, compraremos acreditando na alta do ativo. E o JPY, mesma situação, quando ele manipulou aquela região de suporte que eu havia comentado, ele pode descer de forma corretiva testando a zona manipulada e você poderá comprar aqui novamente, beleza? Então tem essa possibilidade. O mercado manipula a região de suporte, crava na região de demanda, reage com bastante intensidade e começa a descer de forma fraca em relação à pernada anterior, reagindo dentro dessa região de demanda validada em busca do suporte que sofreu manipulação inicialmente. Assim que o mercado testar exatamente essa região, apresentar uma bela rejeição, eu posso comprar acreditando na alta do preço. O mercado cravou na região, apresentou um belíssimo padrão martelo, executo a compra na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take no Euro JPY. Fechando assim, mais um dia concluído com muito sucesso visando manipulações de região de suporte. Então essa foi a conclusão de terça-feira, uma belíssima operação após a captura de uma região de suporte visando o falso rompimento. Lembrando que, perceba que a notícia acabou capturando aquela região de suporte. Nesse tipo de caso, eu não entro comprado logo no toque em cima da notícia, porque ele pode ganhar um delay muito desfavorável, pegando uma taxa horrível e prejudicando minhas operações. Então, nesse tipo de caso, eu prefiro ficar de fora. Prefiro que o mercado entre em notícia, rejeite dentro da região de interesse e, caso aconteça isso, eu posso trabalhar com mais tranquilidade. Quando o mercado só crava na região e já rejeita tudo, eu prefiro ficar de fora, beleza? Detalhe, vocês vão perceber que as nossas análises respeitam muito a notícia também. Quando a gente tem um viés de captura, um viés de manipulação, o mercado captura notícia e já configura uma nova estrutura. Por que disso? O mercado só antecipou o que já ia acontecer. Se não houvesse a notícia naquele momento, o mercado ia descer naturalmente, testando aquela região de demanda, rompendo a região de suporte e depois disso voltar a subir, respeitando naturalmente a nossa análise. Porém, como teve notícia, só antecipou esse movimento. Isso daí é uma dica bem legal para você. Se você estiver de acordo com o contexto bem alinhado, a notícia vai respeitar sua análise, mesmo restando em notícia. Combinado? Então bora para quarta-feira, baseado nessa análise. Compartilhei para a turma que o mercado havia manipulado uma região de resistência, configurando um movimento em V. Se o mercado voltasse de forma corretiva, testando uma nova zona de oferta, zona manipulada, 61.8 e formação de canal corretivo, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela que essa operação foi sensacional, a melhor da semana passada. Assim que o mercado buscar de forma corretiva essa região, podemos pensar na venda e especulando a continuação desse movimento. Então o mercado subir de forma corretiva, venderemos, acreditando nessa continuação da baixa, visto que nós temos aqui um fundo duplo que tende a ser manipulado. Liquidez abaixo desses fundos. GBPJPY, tempo gráfico de 1.5. O mercado realizou essa forte movimentação de queda em um curto espaço de tempo e grande deslocamento, ou seja, é uma onda de impulso. Perceba que o mercado começa a subir, apresentando pouca intensidade em comparação com a pernada anterior, ou seja, trata-se de um movimento corretivo. Busque opções de venda. O mercado estava buscando esta região de oferta, era esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso e tinha a confluência de uma POC, puxando o início até o final do seu movimento. POCzinha estava exatamente na confluência. Perceba que o mercado realizou essa movimentação de alta às 8 horas, eu estava entrando no mercado ainda, rejeitou em cima da zona de oferta juntamente com a POC e realizou uma forte movimentação de queda configurando o movimento em V. Subiu com intensidade, voltou com a mesma intensidade, manipulando topos anteriores. Dessa maneira, o meu viés é de venda. Esperaria o movimento corretivo em busca de uma região nova de oferta para que eu possa trabalhar vendido especulando exatamente essa movimentação. Então faremos o seguinte, de acordo com essa análise, marcaremos a nova região de oferta, que é esse padrão enforcado que antecedeu essa forte onda de impulso. O mercado começou a subir de forma corretiva testando a nossa região de oferta, puxa Fibonacci, desse topo até esse fundo, tivemos a confluência da 6.8 com aquele topo manipulado lá atrás. Assim que o mercado testar aquela região, será meu ponto de venda. Refinaremos em M1. Quando o mercado apresentou esse fundo e começou a subir, já sinalizei para a turma marcar o suporte do canal e a região de resistência do canal para que nós possamos vender nessa belíssima confluência. Perceba que o mercado desceu com bastante intensidade após manipular
aquela região de resistência e está subindo com pouca intensidade, demonstrando para você que a fraqueza dos compradores pode reagir na região de oferta e configurar uma nova estrutura de baixa. Então, venda, pense em venda neste momento. Perceba que o mercado busca nossa região apresentando um candle grande, um candle menor que o anterior, cravou na região apresentando um candle menor que os dois anteriores, ou seja, a formação de candles decrescentes. Candle grande, candle médio, candle pequeno, atingindo a zona de interesse. Assim que esse candle fechou em cima da região de interesse, vendi pela primeira vez na abertura dessa vela para o final da mesma vela, favorecendo o primeiro take do dia. Assim que o mercado apresentou a formação de candles decrescentes em busca da região de interesse, demonstrando fraqueza dos compradores ao longo daquela estrutura corretiva, e esperei o fechamento da vela que atingiu a região para que eu possa me posicionar. Fechou a vela, vendi na abertura da próxima para o final da mesma vela, favorecendo o primeiro take do dia. Então, assim que essa vela que atingiu a região foi finalizada, entrei vendido na abertura dessa vela negativa para o final da mesma vela. Uma operação de praticamente 1 minuto de duração, favorecendo o primeiro take do dia. Perceba que, em cima da região de interesse, o mercado apresentou uma belíssima rejeição em padrão Harami, juntamente com o padrão enforcado. Executei a segunda operação de venda na abertura dessa vela positiva para o final da próxima para 2 minutos corridos, favorecendo aí o segundo take maravilhoso. O mercado aí reagiu muito bem, cravando mais um topo de mercado nessa semana. Um movimento muito interessante. E assim que finalizou a primeira operação, com essa rejeição em cima da zona de interesse, vendi somente com lucro da primeira operação para 2 minutos corridos, favorecendo mais um take. Aproximadamente R$ 1.600 de lucro na quarta-feira. Então essa foi a conclusão de quarta-feira. 2 operações na mesma análise. Primeira de forma cravada e a segunda somente com lucro após a rejeição em cima da zona, favorecendo 2 operações maravilhosas, fechando um lucro de aproximadamente R$ 1.600. Bora para a quinta-feira baseado nessa análise no EuroGP, também de venda. Finalizei para a turma toda a estrutura da análise. O mercado vai manipular essa região de resistência e após a manipulação, nós podemos vender especulando a baixa do ativo. Acompanhe aqui na tela. Quando o mercado praticar o choque, poderá voltar de forma corretiva, testando esta região manipulada para que a gente possa vender especulando abaixo do preço, visto que ele pode configurar o pullback imediato e também o pullback de movimento após a prática do choque. Então aguardaremos exatamente essa movimentação. EuroGP tem um gráfico de M5. Após o longo movimento lateralizado, o mercado manipulou os fundos e reagiu com bastante intensidade a favor dos compradores, configurando aqui fundos e topos ascendentes. O mercado finalizou essa onda de impulso e reagiu com bastante intensidade. Perceba que o preço atual começa a subir de forma lenta em comparação com a pernada anterior. Aí você pensa o seguinte, o mercado reagiu com bastante intensidade e está subindo de forma corretiva. Eu vou pensar em vender nessa região de oferta, acreditando numa nova estrutura de baixa. É nessa hora que você perde dinheiro, porque percebe o seguinte, o mercado deu início a essa movimentação de alta a partir desta onda de impulso. Apresentou somente 2 topos ao longo da sua movimentação. Falta mais um. Então, ao ligar esses 2 topos, você está dando origem aqui a uma região de resistência daquele movimento, tendência de alta. Ao configurar aqui esses 2 fundos ascendentes, podemos marcar a nossa regiãozinha de suporte. Ou seja, o mercado está dando estrutura ao canal afunilado. O mercado pode manipular esta região de topo para buscar a região de resistência e só depois disso dar início a uma nova movimentação de queda. Foi dessa forma que eu antecipei a manipulação deste topo anterior. Dito e feito, o mercado realizou essa movimentação de alta, manipulando esse último topo, cravando na região de resistência. Sinalizei para a turma, quando o mercado voltar a trabalhar abaixo da região de resistência manipulada e testar o falso rompimento, nós podemos vender especulando a estrutura de baixa. E finalizaremos em M1. Então, o que foi sinalizado para a turma? Após o mercado manipular essa região de resistência, temos a possibilidade de vender no pullback imediato e vender no pullback de movimento após o mercado praticar o choque, ou seja, romper o último fundo da tendência anterior, demonstrando um sinal de reversão. O mercado fez exatamente isso, foi lindo. Após manipular essa região de resistência, o mercado configurou um topo duplo, indicando essa reversão de tendência. Um topo duplo em contexto de captura de liquidez é válido. O mercado desce com bastante intensidade, realiza o pullback imediato na região manipulada e também aqui no topo duplo. Desceu lindamente.
Perceba que quando dessa estrutura impulsiva, o mercado começa a se declinar, um canal declinado fora de contexto, gerando liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos. Porque lembre-se, canal declinado ou padrão deriva, ele deve aparecer no final de uma tendência principal, seja de alta ou de baixa. Se ele aparecer no meio de uma estrutura ou no começo de uma estrutura, é um padrão falho, é um padrão que só está induzindo a compra ou a venda de forma antecipada e está gerando liquidez. Então é um padrão que vai ser manipulado. Então assim que o mercado configurou esse canalzinho declinado, só gerando liquidez, induzindo a compra e a venda de forma antecipada, o mercado veio, fez aqui uma forte movimentação de queda, rompendo aquele último fundo da tendência anterior, praticando o choque. E quando houve a prática do choque, validou uma nova regiãozinha de oferta. Passando para o tempo gráfico de M5, nós temos esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa. Voltaremos para M1. Assim que o mercado reagir nesta região, venderemos especulando abaixo do preço, realizando o pullback na zona de resistência manipulada, juntamente com a zona de oferta nova validada. O mercado veio testando aquela região de resistência que foi manipulada anteriormente e pegou a zona de oferta. Só esperar a rejeição acontecer. O mercado apresentou essa belíssima rejeição em padrão doji, executa a venda na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta operação. Foi dessa forma que eu fechei mais um dia de lucro no EuroGP visando a manipulação de uma região de resistência com todo o contexto macro alinhado. E perceba que com essa operação cravamos mais um topo de mercado. Reagiu muito bem de acordo com a nossa análise e, de fato, houve a configuração do canal afunilado que nós conseguimos antecipar muito antes da sua formação. Então, ó, padrãozinho afunilado sendo configurado, especulação perfeita visando a sua estrutura. O mercado veio, começou a se afunilar, manipulou aquele topo anterior, fez aqui o falso rompimento, testou a nova zona de oferta, rejeitou lá em M1, vendemos, foi um lindo take e o mercado reagiu muito bem de acordo com a nossa análise, visando aquele cenário de reversão de tendência. Então essa foi a conclusão da nossa operação de quinta-feira, visando todo o contexto de manipulação e especulando a formação de um canal afunilado, um padrão cunha de reversão e acertamos totalmente o movimento, concluindo aí mais um dia. Sexta-feira fechamos o dia no 0 a 0 sem operações e essa foi a conclusão da nossa semana lá no grupo de operações junto com a minha turma. 4 dias de take e 1 dia de 0 a 0. Segunda, terça, quarta e quinta, dias de take e 0 a 0 na sexta-feira, fechando mais uma semana com muito sucesso. Então finalizamos mais uma aula com muito aprendizado para você. Coloque em prática, se aperfeiçoe, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E claro, se você deseja aprender um operacional mais a fundo e ao mesmo tempo operar junto comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, clique no link da descrição e faça parte da mentoria. E espero que tenham gostado. Se você gostou, apoie com like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Te espero numa próxima aula com mais aprendizados. Tamo junto!